Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os conteúdos abordados nesse quarto período. Chegamos aí na reta final. Espero que vocês tenham atenção agora na aula e complementem. Eu vou falar agora para complementar também aqui, porque eu vou fazer um resumão e com material didático de vocês, o livro de vocês que sempre falo maravilhoso, né? Então, nosso conteúdo é a ditadura militar. Então, a gente falou um pouquinho dessa transição lá do João Goulart. E com o estabelecimento da ditadura militar, iniciamos com os atos institucionais, né? Com o ato institucional AI1, AI2, AI3, AI4 e depois logo mais o AI5. O AI1, que colocava o presidente como eleito de forma indireta, assim como cassava os mandatos, os direitos políticos e suspendia os direitos políticos e caçava os mandatos. O AI2 foi caracterizado pela extinção dos partidos, o que é bem característico da democracia é a diferenças, e as diferenças elas são expostas na política pela pluralidade dos partidos políticos. Então, quando se instala aqui a ditadura no Brasil, os partidos apenas vão se resumir em dois, que é a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que é o partido dos militares, e MDB, que é uma oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, que é uma oposição consentida, né? Uma oposição café com leite, como eu brinco com vocês nas aulas. Mas isso limita bastante, isso compromete bastante aí o caráter democrático da nação. E o AI3 é o ato institucional que determinava as eleições diretas para governador e a nomeação para os prefeitos. Observem bem aí que a escolha do povo vai se perdendo ao longo desse processo e a democracia ganhando cada vez mais força. O ato institucional 4 é a abertura do Congresso para a criação da nova Constituição. A lei da imprensa e a lei da segurança nacional estava muito ligada à subversão de todo aquele que era considerado diferentes posicionamentos ideológicos, diferente do que se estabelecia, do que se acreditava com a ditadura, era vistos, né, e analisado pela lei da imprensa. A lei da imprensa ela facilitava a censura. No período da ditadura militar, a censura foi feita. A característica também de uma ditadura é a censura, onde os posicionamentos, onde a exposição de ideias artísticas, muitas novelas foram tiradas do ar, teatros também, peças teatrais, músicas foram impedidas de ser tocadas, enfim, uma perseguição a artistas muito grande, muito característica da ditadura militar também, uma perseguição forte aos artistas. E a lei de segurança nacional, que justamente é isso, para ver analisar, perseguir todo aquele que fosse considerado pelo regime civil, militar, vamos só lembrando também civil, pelo fato da ditadura não ter sido apenas de cunho militar, mas também a participação de civis, né? Então, todo aquele que era considerado subversivo sofria perseguição na ditadura. Em alinhamento com os Estados Unidos, a gente viu também nas aulas anteriores a participação dos Estados Unidos, que estavam preparados para ajudar os militares caso, né, houvesse aí por parte de João Goulart uma resistência, como não houve, né, mas os Estados Unidos estavam preparados para ajudar o Brasil na implantação dessa ditadura. Se eles estavam preparados para ajudar o Brasil na implantação dessa ditadura, eles acompanharam, investiram e estiveram aí alinhados com o Brasil e Estados Unidos nesse momento. No governo de Castelo Branco foi criado o FGTS, Fundo de Garantia de Trabalho por Tempo de Serviço, no lugar de uma garantia trabalhista, que era a estabilidade, que a pessoa conseguia estar trabalhando 10 anos numa instituição, né? Então, Castelo Branco ele muda e criou o FGTS, que é o que vocês já devem conhecer. Costa e Silva, né? A resistência, o Costa e Silva a gente vai observar que vai ter com cada vez mais o sistema do regime militar realizando opressão para com a população, e a resistência também aconteceu, né? Então, num momento aí, o Edson Luiz, um estudante, ele morre no confronto aí com os militares, e é feita uma passeata dos 100 mil, contando com a participação de artistas, de uma forma geral, de outros setores da sociedade, contra o poder dos militares, que ocasionou também greves. E nesse período a gente vai falar do AI5, é um dos atos institucionais mais conhecidos. É um ato institucional que fecha o Congresso, que fortalece as ideias
ditatoriais. E como, por exemplo, suspende o habeas corpus, suspende os direitos políticos, intensifica a intervenção nos estados e municípios, enfim. Acontece também o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, feito, né, pelos guerrilheiros para que eles conseguissem tirar aí aliados, na troca de aliados, 35 dos seus pelo embaixador dos Estados Unidos. Então, e o governo Médici, a gente fala também, a gente vai falar da grande propaganda do Brasil, né? Brasil, ame ou deixe. Foi no período da vitória do Brasil na Copa. Então, que foi, houve interesse de mostrar a vitória do Brasil como se também fosse uma vitória política, né? Uma propaganda muito forte sobre esse regime militar aqui no Brasil. Houve nesse período um milagre econômico, que foi o Brasil consegue atingir um grande crescimento da arrecadação do PIB, mas em contrapartida um período, se a gente analisar também a tabela, e já foi realizado, nós já fizemos essa análise, se atingiu um nível de crescimento do PIB como nunca antes, mas também uma desigualdade social muito grande, e se questionava isso, né, de se arrecada, mas cadê, não há divisão, né, e aí se falava, a justificativa que o governo dava era o seguinte: primeiro o bolo cresce para depois repartir, né, então há muitos questionamentos. O Brasil ficou muito desse ponto que se atingiu, desse milagre econômico, foi a relação Brasil, também o período que o Brasil mais teve uma dívida externa. A gente pode observar, a maior, desde lá do período de Juscelino Kubitschek, o maior número aí, a quantidade o valor, na verdade, da dívida externa do Brasil é na ditadura militar. Então, esse crescimento, ele é muito ligado a esses fatores. O governo de Geisel representa aí a abertura lenta, gradativa e segura. É um momento que já se observa que a democracia, a luta pela democracia está ganhando cada vez mais espaço por vários setores da sociedade. A Lei Falcão é uma lei que para as eleições diminuir a visibilidade para que se conseguisse permanecer com uma maioria de militares no poder. Foi um ano também que aconteceu o assassinato de Vladimir Herzog, jornalista da cultura, e que foi para dar um depoimento e acabou em situações que forjado, né, o seu suicídio, mas que foi comprovado que ele foi foi espancado, né, até a morte. Então, como Vladimir Herzog e muitos outros, e que não tiveram nenhum direito, não tiveram direito, Vladimir Herzog, né, a família sepultou o corpo, mas muitos da ditadura militar não tiveram seus corpos sepultados. Então muitos filmes sobre isso, muitos relatos sobre isso, muito testemunho sobre pessoas que foram convidadas para dar um testemunho, convidada para falar alguma coisa nas delegacias e nunca mais voltaram, desapareceram, né? Então, e nem tiveram registrado esses momentos, para você ver como o número de pessoas vítimas da ditadura militar também foi um número bem grande. E os jornalistas também estiveram muito no foco dos militares, pelo fato de usar o jornal para fazer críticas, e eles não admitiam críticas, como uma ditadura não se admite um ponto de vista diferente, muito pelo contrário, muito pior ainda, qualquer análise que mostre algum ponto negativo de um governo, né? Então, o pacote de abril foi medidas também para fazer com que a maioria do Senado ficasse com os militares, né? Um terço do Senado ele deveria ser indicado e não votado, como também passou de 5 para 6 anos, 5 para 6, período aí de tempo que os governadores ou os presidentes ficassem no poder. O governo de João Figueiredo foi um momento final, o último dos presidentes, uma manifestação de resistência, falando sobre a direta já,
O Brasil já ganhava o Brasil todo essas manifestações por direito ao voto direto e não mais pelo indireto, voto indireto que comprometia a democracia. Então, por todos os campos e setores havia o interesse de voltar à democracia, de voltar às eleições diretas. O fim do bipartidarismo voltou a ter os vários partidos, não somente a Arena e MDB. Então, a Arena e MDB, eles foram se organizando em outros partidos. O governo de José Sarney, no final desse período da ditadura militar, o voto, né, vai ser ainda de forma indireta, né? O vencedor era Tancredo Neves contra Maluf. Tancredo ganha nas eleições. Acontece só que tem um problema aí na vitória de Tancredo Neves. Ele não assume o poder. Tancredo Neves representava como o retorno da democracia, pelos ideais que ele defendia. Mas quem assume é o José Sarney. E aí tem uma desconfiança pelo José Sarney ter se ligado aí aos militares. E é como se fosse um balde de água fria no que os brasileiros esperavam, né? Se restabelece durante o governo de José Sarney o voto direto. E o crescimento da inflação. A inflação chega a 18%. Vai ser um grande problema para os futuros presidentes do Brasil, a inflação. Então, é criado o plano cruzado, que congela aí os preços e vai causar no Brasil a prática do ágio, que é quando os donos de supermercado eles vão colocar o preço acima da tabela, né? E causando aí falta de produtos no mercado, então nas prateleiras do Brasil. Uma grande estabilidade social e econômica do governo de José Sarney. E um dos pontos principais é a Constituição de 1988, muito importante essa Constituição, também chamada Constituição Cidadã. Ela traz mais características democráticas, ela liberdade contra a censura, o voto de determinação do voto direto, enfim, o voto para pessoas analfabetas, desde a primeira Constituição, primeira Constituição monárquica de 1824, a Constituição republicana, a segunda de 1891, não se determinava o voto das pessoas analfabetas, nem no período de Vargas, que houve duas constituições, de 34 a de 37, como também não da República, período da Experiência Democrática, de 1946. Apenas em 1988 se estabelece o voto para o analfabeto. E essa Constituição determina também o direito dos indígenas, por isso chamada de cidadão, o direito dos indígenas, a demarcação de terra, e essa demarcação era uma garantia que o governo deveria dar para os indígenas. E como também a Constituição que determina como inafiançável o crime de racismo, a prática do racismo. E assim representa bem o interesse em valorizar e respeitar aí a composição cultural do Brasil. Muito bom, muito interessante essa Constituição. E a primeira eleição direta após a ditadura militar aconteceu entre Collor e Lula, né, conturbada, uma polarização, a divisão, né, o Collor vindo de uma família de empresários e de políticos de Alagoas, e o Lula vindo de Pernambuco, trabalhando aí no ABC paulista, líder sindicalista. E a mídia vai ter um poder muito forte a mídia com seus interesses elitistas, né, vai apoiar o Collor e sempre passa uma imagem do Collor ligada, o marketing, que eu já vou antecipar, o marketing dele ligado à modernização, ao que é novo, ao responsável, de credibilidade, e passando uma imagem do Lula como o que a gente viu lá em tempos anteriores, aquele que a justificativa que foi dada para Getúlio Vargas ficar no poder foi ameaça comunista, a tomada da ditadura no poder foi ameaça comunista. Então ligaram a ameaça comunista, esse medo comunista que era alimentado pela classe conservadora elitista no Brasil, voltou a ser utilizado agora no período para as pessoas terem medo do Lula, né? Então, pega, por exemplo, Regina Duarte, naquele período, a principal artista brasileira, ia para emissora de grande notoriedade, de grande expressão, e falava que tinha medo
essas ideias, né, acabaram aí prejudicando Lula e beneficiando o Collor. Então o Collor ganha. E o Collor coloca em prática, tem, obviamente, interesse nas práticas liberais, a prática de privatização e como menor interferência na economia do Estado e a abertura do Brasil aí para os interesses estrangeiros também. Só que coloca também o plano Collor, e esse plano Collor eram os investimentos que fossem feitos acima de 50 cruzeiros, seja na poupança ou qualquer investimento, eles ficariam aí 18 meses sem poder mexer. Isso causou aí um grande desgaste, né? A população não recebeu isso muito bem. Isso era uma medida da ministra da Fazenda para combater a inflação, só que teve um impacto muito negativo. E o Raul Collor, Pedro Collor, perdão, irmão do Collor, ele coloca aí muitas denúncias no ventilador, denúncia de corrupção. PC Farias, que é um amigo de Collor, juntamente, que também tinha sido tesoureiro da campanha eleitoral de Collor, um esquema de corrupção, empresa fantasma, contas fantasmas, enfim, e é levado, né, é investigado por uma CPI, e nessa CPI é feita, na verdade, se suspende, né, faz um processo de impeachment para tirar Collor. E Collor, para não perder seu direito político, ele renuncia, só que ele fica suspenso, na verdade, por 8 anos, seus direitos políticos. Aconteceu o movimento Caras Pintadas, que era um movimento para tirar Collor do poder, um exemplo, né, das ideias do interesse do povo brasileiro contra, e passou tantos anos com os militares, e quando se elege de forma, né, direta o primeiro presidente, acontecem esses problemas de corrupção. E quem fica então na saída de Collor, quem assume o poder é Itamar Franco, seu vice, tá? Então, um breve resumo. Eu acredito que, se quiser assistir, assistam às aulas mais detalhadas, e também retomem a leitura, volto a dizer, mas o que vocês têm que estudar de uma forma geral são esses pontos, tá bom? Então fiquem bem, estejam bem, até lá.